E seguimos aqui, eu estava prometendo falar sobre essa pesquisa que saiu agora, Genial Quest, divulgada hoje, trazendo novidades a respeito da aprovação do governo Lula. Então, a aprovação alcançou o melhor patamar de 2025. A gente vai colocar aqui na tela, 48% dos brasileiros aprovam a gestão do presidente Lula, enquanto 49% desaprovam. Mas por que isso é importante? Só para trazer os dados aqui, primeira vez desde janeiro que tem um empate entre os dois indicadores. A gente está mostrando aqui na nossa tela, essa pesquisa aconteceu entre os dias 2 e 5 de outubro e ouviu um pouco mais de 2.000 pessoas. Aqui a gente tem uma perspectiva histórica na nossa tela. Então, em janeiro, a gente tinha uma aprovação de 47%, que foi caindo. Em março, 41%, maio, 40%, Rodrigo. Depois começou a subir. Em julho, 43%, agosto, ali, setembro, 46%, e estava meio estável. E agora é o maior patamar, realmente, de aprovação, de 48%. A mesma coisa, a desaprovação, estava bastante alta entre março e maio, 56%, 57%. E foi caindo até chegar no menor patamar de desaprovação. É importante, eu acho que talvez a pesquisa mais importante para o governo em 2025, né? Sim, melhor indicador. Se a gente olhar de novo ali na tela, se puder colocar de novo, em maio, a diferença entre desaprovação, que é a linha mais escura ali... Azul, né? Não, desaprovação laranja. E a aprovação era de 17 pontos, estava ali, 57 a 40 no mês de maio. Então tinha 17 pontos de saldo negativo para o Lula. É muita coisa. E ele reverteu isso em 5 meses, em vez de 17 pontos de saldo negativo, agora 1 ponto apenas. Então, 16 pontos mudaram, né? Praticamente está. É um empate, porque Há um na empate. margem é um empate. É. E aí, se você vai para os detalhes, e eu desde a manhã acompanhei, e a gente mostrou também no ICL Urgente, o Lula mantém-se muito forte no Nordeste, tem 2/3 de aprovação contra 1/3 de desaprovação. Mas, Gabi, no Sudeste também, a desaprovação no Sudeste vem caindo e no Sul do Brasil. Então, importante, o Lula está se recuperando no Sudeste, Minas, São Paulo, né, com essa política de defesa da economia brasileira, e eu acho que vai se recuperar mais ainda quando as pessoas receberem o contra-cheque em 2026, o olerite, né, como se diz em São Paulo, sem o imposto de renda até R$5.000. Então, essa recuperação que é no Nordeste e no Sudeste. E também o Lula, segundo a pesquisa, saiu mais forte do embate e depois da conversa com Donald Trump. É o que mostra a pesquisa da Quest numa das suas outras lâminas. E amanhã vem os cenários eleitorais. A Quest vai trazer Lula contra Tarcísio, Lula contra Ratinho. Amanhã a gente vai ter esses números pela manhã. É importante também, porque é um momento para a direita que está bastante bagunçado. Muito. Está meio nebuloso até. Mas o governo recupera aquela faixa de até 2 salários mínimos, e eu acho que aí entra mais a questão da inflação ter caído. Aí é mais o carro do ovo, mais a feira, mais ali o sacolão do que qualquer... mesma ideia de soberania, e a soberania faz muito efeito da classe média para cima. Inclusive entre os ricos, essa questão do telefonema com o Donald Trump, por exemplo, teve um efeito entre os mais abonados. Então tá em todas as faixas, Lula começa a comer pelas beiradas. É isso. Então, uma pesquisa super favorável, como você falou, ao governo, confirma a recuperação do Lula e indica que ele chega ao fim do ano forte para 2026, Gabi. Excelente. Então, a gente continua avaliando esse termômetro. Acho que isso também pesa, claro, diretamente, como a gente comentou, em como esses parlamentares do Centrão, principalmente os que fazem parte do governo, vão se comportar olhando para 2026, né? Isso dá um horizonte. Exatamente. Por isso que eu acho que não vai ficar só no Fufuca e no Sabino. Essa coisa aí vai começar a ter uma romaria ali para o lado do Palácio do Planalto. Principalmente nos estados do Nordeste, no caso do Sabino, Pará, né, que é norte, tem que ver se isso avança para Minas, né? São Paulo é mais difícil, que é mais consolidado aquela bancada mais de direita mesmo, né? Mas Rio, Minas, pode ser que o Lula consiga trazer alguns nomes de centros, daí mesmo da direita, para o lado dele, pensando em 2026, né? Com esses números que ele vai consolidando, isso se torna cada vez mais possível, né? É Exatamente. isso.
E eu acho que um fato que às vezes a gente esquece é que nessa eleição o governo já começa com Alckmin, com todo mundo, com a direita, digamos, civilizada, toda dentro do governo. Sim. Você pensa no cenário que o Alckmin ia ser uma conquista para virar vice. Já está dentro do governo. Simone Tebet também era candidata. Só veio no segundo turno. Só veio no segundo turno. Então é um governo que já começa com muita gente de centro dentro do próprio governo. Inclusive eu estava vendo hoje, de ontem para hoje, né, alguns nomes que podem migrar para o PSB. Você falou do Alckmin, eu me lembrei. O PSB está falando em filiar a Marina Silva para concorrer em São Paulo ou a Senado ou a deputado federal. A própria Simone Tebet, porque ela é do MDB, Gabi, e o MDB, se ela vier para São Paulo para ser candidata, o MDB de São Paulo não vai deixar ela ser candidata. Sim. Então, alternativa, PSB. A Manuela Dávila, que já foi vice do Haddad, foi deputada, está sendo sondada para ir para o PSB. Tudo indica que sim, que ela já vai... Para concorrer ao Senado no Rio Grande do Sul, fazendo uma chapa forte com ela. Candidata fortíssima. Ela e o Pimenta ao Senado, Paulo Pimenta, lá no Rio Grande do Sul. Então o Lula vai montando palanques, trazendo gente aí via PSB do Alckmin. Rodrigo, Chico, quero lembrar aqui que a gente vai ter lançamento do nosso documentário original nessa quinta-feira, mais conhecido como amanhã. Amanhã. Famosa amanhã. Ontem a gente assistiu a pré-estreia aqui, teve um petit comité, né, como dizem, pra gente acompanhar a estreia do documentário. Achei, além de muito didático, tem um componente interessante ali, que é o da classe trabalhadora. A Não rua. vou dar muito spoiler, né? Mas as manifestações e como as ruas estão se comportando em meio a tudo que está acontecendo com o Milei, me trouxe um pouco uma comparação, né, na cabeça do que a gente passou com o governo Bolsonaro e como as ruas estão se comportando diante disso. Acho que a gente tem muito a aprender. No fim das contas, a gente aprende muito com os nossos irmãos latinos, né, e com, enfim, eles com os nossos erros, a gente com os deles. Eu acho que eles também aprendem com o Brasil, eles gostam muito de olhar para o Brasil. Eu estive na Argentina recentemente, gostam muito de observar o Lula. É claro, é muito diferente, né? A Argentina tem esse componente do peronismo, que aqui no Brasil não existe, mas essa coisa da rua, né, Chico? Você concorda, né? Acho que o filme, o que ele traz de muita força é o pulsar das ruas. É quase como um manual de levar a gente para a rua, aquilo, né? Você está ali, você tem de mães, de avós da Praça de Maio, a sindicato ainda forte, ainda pulsando, juventude. Então você tem toda a Argentina inteira na rua. E a crença é que só vai mudar indo para a rua. Ninguém sequer fala em guerra no Twitter ou em rede social. É uma guerra que a esquerda dá até como... Talvez não seja o campo ideal para a gente. Vamos para a rua que a gente, pelo menos, empata ou desempata esse jogo. Uma outra diferença também da Argentina, mas eu não vou ficar falando muito, mas o Congresso na Argentina, lá você tem o Milei em dificuldade, né? Muita dificuldade, porque você tem o peronismo forte e tem uma centro-direita que até estava assim, flertando com o Milei, mas já está contra ele. Então ele está sendo derrotado seguidamente no Congresso. Mas o documentário vale muito a pena, gente. Amanhã, 8 da noite, né? É isso aí, dá para deixar. E vê só, vai estrear no dia que é um dia muito emblemático para a Argentina. Amanhã? Se não chega essa salvação, as reservas acabam amanhã. Pelo calendário econômico da Argentina. Gente, eles têm menos de 1 bilhão de reservas. O Brasil tem 360 bilhões. Toca fogo amanhã. Então, o documentário vem numa coincidência histórica maluca. Bem lembrado, Chico, bom chamar a atenção. A gente está tendo diversos conteúdos aqui também, falando sobre esse cenário político da Argentina, aqui na nossa programação, no ECL. Daqui a pouquinho vou te contar de mais um programa da casa que vai falar desse cenário político que está numa maré muito ruim para o Javier Milei. Vamos assistir o trecho do documentário, a gente volta a falar já já. O presidente Javier Milei adotou uma série de medidas econômicas que repercutiram positivamente no consumo. Milei's big cuts work. Things are going pretty great for him. ¡Viva la libertad, carajo! Encuentra un país insatisfecho, empobrecido, y ahí aparece como el Mesías. Estamos frente al fin de esa aberración llamada la justicia social. Es un proyecto político de reconfigurar la sociedad. Nunca hubo
un momento tan terrible como el que padece Argentina bajo Javier Milei. Estamos hablando de despidos masivos. Lo que es la capital de Buenos Aires sí hay trabajo, pero en la provincia no hay. Este gobierno no tiene contemplación con cada trabajador. Los medios internacionales dicen que Milei está recuperando la economía en la Argentina. Está recuperando la economía para cierto sector que no es el nuestro. Hay mucha más gente viviendo en la calle. El pueblo va a defender al pueblo. ¿Cómo hacemos para oponerse a esta tragedia del gobierno de Javier Milei? ¡Milei, basura, por la dictadura! ¡Soy verdugo de los jubilados! Hay que seguir apostando a la calle y a la desobediencia civil.